ao caso de pandemia, né, que é o momento, né, surto de coronavírus, o Jornal da Rede Alesp conversa por telefone com o advogado Tiago Natalino, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Olá, bom dia, Amanda. Bom dia, Luciano. Doutor, o síndico pode determinar restrições aí de acesso em locais do condomínio por motivo de epidemias ou pandemias, por exemplo, salão de festas, playground, Academia. academia, piscina, né? O que que pode ser restringido nesse momento? Na verdade, essa tem sido, vamos dizer assim, uma grande discussão dentro da área do direito condominial, se poderia o síndico sozinho tomar essa determinação. Num primeiro momento, nós imaginamos que o síndico sozinho ele tem uma limitação de atitudes dentro de um condomínio, até porque num condomínio tudo tem que ser respaldado, tudo tem que ser submetido à assembleia. Então, nós temos também a dificuldade de chamar uma assembleia. Não que não tenhamos condição de ter acesso aos condôminos pelas redes sociais, WhatsApp, etc. Mas no momento em que estamos, diante da situação em que nós estamos, o síndico que toma essa medida proativa de fazer esse fechamento, certamente ele não terá consequências no dia de amanhã. Dado todo o momento em que nós estamos passando essa situação de emergência, algo que nós temos de fato de prevenir. E se nós atuarmos aí, pensarmos sempre no bom senso, essas atitudes jamais serão proibidas ou jamais terão qualquer tipo de problema na esfera judicial. O senhor citou, né, que para que essas decisões sejam tomadas é necessária a realização de uma assembleia. Queria saber, nesse momento que a gente está evitando o contato social, poderia ser criado um grupo de WhatsApp ou utilizar alguma rede social para fazer essa assembleia? Isso teria validade, né? Poderia ser válida? Na verdade, como eu disse, em regra, nós sempre pautamos as assembleias. Não que as decisões que estejam sendo tomadas agora de fechamento, somente pelo síndico junto com os conselheiros, venha constituir algo errado. Não, não é algo errado, mas o costume do condomínio é dessa forma. Hoje já é natural que os condomínios ter grupos de WhatsApp, outros meios de comunicação, Facebook, etc. Não que nós venhamos a também querer buscar desses meios sociais de fato algo muito organizado. Mas eu acho que sempre uma consulta aos condôminos é muito importante, até para que dê mais força ao próprio síndico. Tem diversos condomínios em que o síndico manifestou um problema dentro de um grupo de WhatsApp e foram, vamos dizer assim, uma maioria, vamos dizer assim, avassaladora das pessoas que disseram não, mantenha fechado, proíbe a utilização de todas essas áreas. Então, eu tenho visto também bastante a questão de bom senso. Doutor, o senhor deve estar recebendo várias consultas nesse momento, né? Principalmente aí de condomínios. Agora, em relação ao elevador, por exemplo, né? O síndico ele pode limitar o número de pessoas no elevador. Vai entrar 2 pessoas por vez ou 1 pessoa por vez. Isso é possível de ser feito? O elevador, sempre por ser algo essencial, um serviço essencial ao condomínio, a gente nunca pode imaginar o que não utilizarmos o elevador, até porque dentro do condomínio nós temos questões de pessoas idosas, crianças, cadeirantes, etc. No tocante à utilização, tem sido feito por parte dos condomínios, administradoras, síndicos, tem sido feito regras que, na verdade, têm sido recomendações de que as pessoas ou utilizem em famílias, dentro de um elevador, ou até mesmo que possam utilizar um de cada vez ou até 2 de cada vez, mas sempre mantendo aí questões de distância que são muito oportunas nesse momento. Então, os síndicos eles têm meio que guiado os condomínios, colocado folders, avisos, para que as pessoas se conscientizem e façam dessa forma. Impedir, de fato, é muito difícil. Uma pessoa acaba entrando, o bom senso da outra muitas das vezes acaba saindo do elevador para que a outra desça, porque tem uma necessidade maior de descer, mas é sempre no caráter de recomendação. Doutor, agora em relação à porta, a botão do elevador, né? Quer dizer, a gente está ficando um pouco preocupado com isso, né? Por exemplo, ontem eu estava no mercado e aí fui apertar lá o botão do ticket lá e aí eu peguei um pano eu fiquei preocupado.
né? Fiquei um pouco... É uma questão. É uma questão. A mesma coisa acontece com o elevador, por exemplo, né? Você está lá, você aperta um botão, uma pessoa que pode ter, por exemplo, o Covid-19, já apertou antes e tal. Como é que fica essa questão da limpeza? Como é que fica essa questão do cuidado com os empregados na hora, por exemplo, de limpar áreas comuns, a porta, a maçaneta, o botão do elevador? Como é que fica essa... a orientação tem que ser reforçada para o pessoal da limpeza, né? Sem dúvida. A gente tem intensificado cada vez mais essa orientação às pessoas que cuidam da limpeza, para que essas áreas de maior risco, que façam limpezas aí sempre. Agora, também tem sido costume dos condomínios colocar o dispenser ali próximo da botoeira do elevador, dentro do próprio elevador, o dispenser com álcool em gel, para que a pessoa possa fazer a sua higienização ali dentro mesmo. Algumas questões ficam um pouco difíceis de a gente, na prática, resolver, porque o botão ali é o que aciona o elevador. Mas os cuidados, os avisos, eles têm sido feitos dessa forma. A gente também tem identificado a questão de limpezas dentro do prédio, não somente nessas áreas, mas também próximo da botoeira ali de acionamento por biometria na entrada do próprio condomínio. Alguns condomínios, a orientação que nós passamos foi a seguinte: quando há portaria física, ao invés de ficar usando a biometria ali para entrar, alguns condomínios, quando o porteiro já conhece o condomínio, ele já aciona lá por dentro para que a pessoa não precise ter o acesso à biometria. Então, em algumas questões voltadas à limpeza, todas essas temos intensificado aí as informações. Doutor, e no caso de uma pessoa, assim, já tem uma festa marcada, tô lá com um salão reservado, e aí? O síndico tem autonomia para cancelar? Pode, de certa forma, limitar o número de pessoas que vão participar? Porque festa a gente está falando de aglomeração. A aglomeração no prédio é risco para todo mundo. E aí, como é que faz numa situação como essa? Então, cada dia que passa, a gente vem tendo, vamos dizer assim, situações, decretos, provimentos, normas diferenciadas. A título de exemplo, sexta-feira passada, até sábado mais ou menos, os condomínios ou a questão não explodiu tanto como está agora. Então, a recomendação era o quê? Que as pessoas que já têm algo marcado, que pudessem, a título de recomendação, pudessem adiar essas festas, que pudessem remarcar, que seria algo bom para o condomínio, não só para o condomínio, como para o condomínio, para a segurança dos usuários. Semana passada, por exemplo, nós não falávamos em a pessoa, em o síndico, chegar lá com o poder de veto e falar, não vai ter festa. Por quê? Ia trazer, sim, de fato, que ele vai trazer prejuízos às pessoas que alugaram, que têm lá as suas empresas de buffet, decoração e etc. Só que cada dia a gente tem percebido maior intensidade, maiores normas, normas proibindo o acesso a shopping, a abertura de shopping, a abertura de comércio. Então, eu acredito que nesse momento passa a ser justificável, dada a emergência que nós estamos, a calamidade pública que nós estamos, até ultrapassar aí a questão da recomendação e tentar chegar a conversar com a pessoa ao ponto de fato, não fazer a festa. Pode trazer prejuízos no dia de amanhã e uma insegurança jurídica para o condomínio? Pode, sem dúvida alguma. Mas eu acredito que nesse momento seria muito bom a gente pautar aí pela segurança na saúde. É importante ter bom senso nessa hora, né, doutor? Mas eu estou ouvindo o senhor falar aqui, quer dizer, se o síndico resolver ter uma decisão unilateral, cancelar uma festa, isso depois é possível ter uma demanda judicial contra o prédio, contra o condomínio, né? Sem mas, dúvida assim, nenhuma. A pessoa pode, sim, no dia de amanhã entrar com uma ação dessa, falando sobre a reparação de danos, falando sobre os convidados que já estavam, até porque nós imaginamos uma festa onde vai ter uma reunião de muitas pessoas. Quando, na verdade, o próprio bom senso, a pessoa pode fazer com que aquilo que seria uma festa, exemplo, para 70 pessoas, ela reúna, de repente, a família dela somente com 10, 15 pessoas. E ao invés de fazer uma grande festa, faça ali um jantar apenas ou um almoço. Então, fica muito relativo essa questão. Sem dúvida nenhuma, tomar a decisão, cria-se sim uma porteira muito grande aí para
uma insegurança jurídica. E acredito que o judiciário depois, caso a pessoa resolva entrar, vai considerar a excepcionalidade, né, Amanda, desse momento, quer dizer, a questão da saúde pública. Eu acho também pouco provável que a pessoa que resolva peitar o condomínio ganhe na justiça, dado o momento e a excepcionalidade que a gente está vivendo. Exatamente. Muito pouco provável que vai ter uma vitória no judiciário. Doutor, o prédio não é composto só dos moradores, né? Nós temos as pessoas que trabalham, os faxineiros, E que são muito porteiros, que importantes. são de extrema importância para o bom funcionamento e para a segurança de um condomínio. Gostaria que o senhor falasse das medidas que o condomínio tem que tomar para proteger esses funcionários. É o caso de fazer um rodízio, vai um dia, ir fazendo um revezamento. Como que o condomínio tem que se posicionar nesse momento para não proteger apenas os moradores, mas para proteger também as pessoas que estão ali e que contribuem para o bom funcionamento? Na medida do possível, trabalhar a questão dos horários dos funcionários. Tem portarias, por exemplo, que tem 2, 3 funcionários, dependendo da portaria, dentro de um mesmo ambiente, ali dentro de uma portaria muito pequena. Então, tendo a possibilidade, sempre do outro lado, a gente tem a questão também da segurança. E quando a gente pensa num número menor de funcionários, a segurança ela fica um pouco exposta também. Sabemos que nesses momentos, as pessoas de bom senso, de fato, vão cuidar para não sair na rua, só que a criminalidade para elas não tem coronavírus, não tem absolutamente nada. Então, esses condomínios sim precisam ficar bastante atentos a essa questão. No tocante à questão da possibilidade de uma redução de jornada ou até mesmo de uma programação melhor, sem dúvida nenhuma, muito bem-vinda. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da questão da faxina, da limpeza em um condomínio, nem sempre diminuir seria o melhor, até porque é um momento que a gente precisa, de fato, de ter uma limpeza mais aplicada, uma limpeza com maior incidência. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse ponto e nessas diminuições desses rodízios de trabalho. Bom, doutor Tiago, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. A contribuição, né? É um momento em que a gente precisa levar muita informação para as pessoas. Foi muito importante os esclarecimentos do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, agradeço também a Luciana, a toda a emissora. E só um detalhe também que a gente não comentou aqui, que são as assembleias de condomínio, sendo bem rápido aqui, bem sucinto. A observação é que possamos, de fato, adiar todas as assembleias, independente do assunto, para um momento mais oportuno. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado.